Bom dia, amados irmãos. Deus te abençoe nessa manhã de domingo, mais um domingo na presença do nosso Deus, onde vamos estudar um pouco da palavra do nosso Pai. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 41 ao 44. Marcos 12, do verso 41 ao 44. Estarei lendo, acompanhe a leitura que diz assim. Marcos 12, 41 ao 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E assim é dita a palavra do nosso Deus. Santo Deus eterno e bondoso Pai, pedimos a tua iluminação nessa manhã de domingo, para que possamos aprender da tua palavra e praticá-la em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a você, membro da Igreja de Vila Carioca, Diana Gonzaga, e você que está nos acompanhando nessa manhã de domingo. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estudar sobre a essência do relacionamento com Deus, que é algo muito íntimo, muito particular, mas que precisamos conversar um pouco sobre isso, debater um pouco sobre isso. O grande ensinamento nos traz o Senhor Jesus nessa passagem que nós lemos, um exemplo dessa viúva pobre. Uma viúva sem nome, sem história, pouco sabemos a respeito dela, mas seu estado de dificuldade é agravado pela sua pobreza. Isso está bem aqui, na sua Bíblia, que é igual a minha. Sabemos que no Oriente Antigo, as viúvas ficavam praticamente sem sustento, não tinham perspectiva de trabalho. Elas podiam se casar de novo se fossem ainda jovens. Se tivessem filhos adultos, os filhos adultos sustentariam ela. Quando não, a única alternativa para elas era a prostituição ou virar mendiga, a mendicância. No texto básico, informa que Jesus ele observava aqueles que estavam trazendo suas ofertas à casa do tesouro lá no templo. Uma particularidade dessa passagem bíblica é que no templo havia o átrio das mulheres. Nesse átrio havia 12 cofres em forma de trombeta, dispostos de 3 em 3, postos ali, amados, para receberem donativos e as suas ofertas. No texto diz que essa viúva pobre deposita quadrantes ali. O texto informa que ela depositou 2 pequenas moedas que hoje, se fosse trocá-la, equivaleria a 63 centavos de real. Diante do texto e conhecedores do contexto da vida de Jesus, podemos com toda certeza, amados, afirmar que a oferta da viúva pobre demonstra a essência do seu relacionamento com Deus, por alguns motivos. O primeiro deles é que reflete naquele momento uma atitude digna. Chamam nossa atenção os versículos anteriores a essa passagem, no verso 38, 39 e 40. Eu vou ler para você, que diz assim: E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Estão percebendo que a história não é tão simplesmente a viúva pobre lá colocar o seu dinheiro no gasofilácio? Ele está dando uma lição de uma essência da espiritualidade, uma essência do crescimento, uma essência desse relacionamento com o próprio Deus. Chama a atenção muito bem aqui que há pouco Jesus ele estava com os seus discípulos e que deveriam tomar cuidado com algumas atitudes dos escribas. E aqui era diretamente a essa mulher que ela foi afetada. Nós começamos a conhecer um pouco mais da história dessa mulher.
Jesus ele está fazendo uma crítica contra a vaidade, a presunção, ao orgulho, a avareza dos peritos da lei judaica, que eram os escribas. Os ricos davam sua oferta a Deus como contribuição ou como amparo à sua causa. Isso está registrado lá em Marcos 12:41, dentro do texto que nós lemos. Que davam grandes quantias. Naturalmente, não havia nada de mal nisso. Segundo a avaliação de Jesus, não era a soma que importava, e sim a atitude do coração do doador. Ou seja, com essa mulher, com essa viúva que se aproxima do gasofilácio e coloca ali, Deus estava sondando o coração dela, a atitude dela, não o valor, mas a atitude do seu coração, a bondade do seu coração. Não apenas contribuindo para aparecer, eu estou dando contribuição para a causa, mas sim o conforto que o coração dela estava dando para ela mesma e para Deus, na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus, de mostrar que ela tinha um relacionamento com Deus diferenciado, não em comparação com os outros, mas diferenciado. Ela era e estava se apresentando como um relacionamento com Deus diferenciado. A viúva, ela entregou tudo a Deus. Os ricos davam o que lhes sobrava, diz o texto. Ainda hoje é comum encontrar, amados, famílias que abrem mão do pouco que tem para ajudar outros. Não estou falando nem ajudar a causa da igreja, mas ajudar as pessoas próximas, necessitados, assim como elas. E nós vemos também muitas pessoas que têm abundância de recursos e que não contribuem com a causa da igreja propriamente e também não contribuem com outros, com os próximos. Uma coisa não substitui a outra. No texto também reflete um relacionamento mais puro, mais íntimo, que reflete uma confiança na fidelidade de Deus. Olha só, fidelidade de Deus com a gente. Como que alguém pode colocar isso em pergunta, em questionamento? Certamente você se perguntou, meu Deus, como essa mulher vai encontrar a sua subsistência? Se você leu ou acompanhou a leitura bem calmamente, como que ela vai sobreviver? Eu falei para vocês aqui a situação de uma mulher viúva naquela época. Se ela fosse jovem, ela poderia casar de novo. Se ela tivesse filhos adultos, os filhos a sustentariam. Mas no texto não está dizendo nem que ela é jovem, nem que ela tem filho adulto, só apenas que ela é viúva e que deu todo o seu sustento. Estou querendo te alertar que aqui nesse momento ela não tem mais subsistência alguma. Ela começa a confiar toda a sua vida a Deus, que Deus vai suprir a sua necessidade. Olha que interessante. E isso é um relacionamento com Deus de confiança plena. Jesus ele não responde essas nossas perguntas. E me parece que isso nem mesmo está em questão. No entanto, você deve ter se lembrado das promessas do texto do Antigo Testamento sobre o cuidado de Deus com as viúvas. E aqui ele fala sobre isso também. Deuteronômio capítulo 10, verso 18. Deuteronômio 10, 18, você depois pode ler. E no Salmo 68, verso 5, depois você pode acompanhar também. Da maldição divina contra todos aqueles que pervertessem o direito das viúvas. Também no Antigo Testamento, Deuteronômio 27, 19. No Salmo 94, no verso 6. E de Deus levantando os profetas contra as injustiças sociais de seus respectivas épocas, né? Destacando o perverso tratamento que estava sendo conferido às viúvas. Está lá em Isaías, capítulo 1, verso 23, também em Malaquias 3, verso 5. Além disso, o profeta Malaquias chama-nos a confiança em Deus. Isso é confiança plena em Deus, de que Ele vai suprir as suas necessidades. Malaquias 3,10, bastante lido nas igrejas, né? Quando fala sobre dízimo e oferta. Não é a evidência agora de dízimo e oferta, mas sim na confiança que essa viúva tinha em Deus de suprir as suas necessidades. Olha o que diz o texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida.
A nota da Bíblia de Estudo de Genebra sobre esse último texto de Malaquias, encontramos o seguinte relato: o povo não estava apenas trazendo ofertas defeituosas, mas também retendo o dízimo, aparentemente devido a colheitas insuficientes. Contudo, reter o dízimo é roubar do Senhor. Como consequência, o Senhor justo reteve as suas bênçãos. O erro do povo evidenciava uma falta de confiança no Senhor para suprir as suas necessidades, no caso de cumprirem os seus mandamentos. Assim sendo, o Senhor os conclama a colocá-lo em prova. Se eles agissem assim, a provisão resultante seria tão grande que as nações notariam a diferença e considerariam Israel como uma nação abençoada por Deus. Deus é o pai dos órfãos e viúvas. É aquele que pleiteia as suas causas e as minhas causas. E ainda é aquele que vê o interior, o coração, o seu relacionamento de confiança com Deus. Aqui era um momento de atitude digna dessa mulher, da viúva. E aqui agora nós estamos falando da confiança, da fidelidade de Deus a você, ao seu coração, aquilo que você pensa sobre Deus. Sua Bíblia, que é igual à minha, no Salmo 40, verso 17, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Sabe por quê, amados? Porque merece reconhecimento. Precisamos reconhecer Jesus cada vez mais atuante nas nossas vidas. Isso é relacionamento com Deus. O que viu Jesus de diferente, né, na oferta da viúva? Certamente não foi o valor, 63 centavos de real, 2 quadrantes, 2 moedas, mas a disposição do seu coração. O que essa viúva, no texto que nós lemos, fez era tão importante aos olhos de Jesus que, segundo Marcos, capítulo 12, verso 43, que nós lemos, ele reuniu os discípulos para chamar a atenção deles para esse ato. Ou seja, vem cá, vem aqui, vamos conversar. Está vendo o que aquela mulher acabou de fazer, aquela viúva? Então, é aquilo ali, o coração dela, a atitude digna dela, o momento que ela está trazendo, essa fidelidade que ela está tendo e esse reconhecimento de que o Pai, aquele que está lá em cima, vai suprir as suas necessidades, é que nós estamos pregando, é que nós estamos anunciando. É isso que nós estamos anunciando. Jesus ele chama os seus discípulos a atenção para isso. Olha, aquela atitude ali é que é mudança de comportamento. Aquela atitude ali que é relacionamento comigo e com o Pai. É isso que nós estamos levando para todas as pessoas que estão nos cercando ou nos ouvindo. Que Cristo ou que Deus merece esse reconhecimento de que Ele é atuante nas nossas vidas. Jesus ele ensina aos seus discípulos que somos convidados a pôr a serviço de Deus todas as nossas qualidades, todas as nossas potencialidades. Deus ele não valoriza como fazemos, mas sim a disposição interior do seu coração em fazê-lo. Logo, se você tem um coração puro, que você está colocando aquilo que você está fazendo para Deus como ordenança, como vontade do Senhor, você vai fazer bem. Isso é dom. Talento é você saber fazer alguma coisa e fazer daquela forma, mas fez por puro talento. Não só com relação aos dízimos, amados, e ofertas, Jesus quer que ofereçamos o nosso melhor. Não quer a sobra do nosso tempo. Não quer a sobra das nossas forças. Ele quer o nosso melhor, ou seja, o intuito do nosso coração, o nosso culto racional. Romanos capítulo 12. Nesse sentido, o que você oferece a Deus tem merecido o seu reconhecimento? Pensa comigo. Nossas ofertas a Deus têm refletido uma vida de atitudes dignas? Pense comigo também sobre isso. Refletem confiança na fidelidade de Deus? Reflita comigo também sobre isso. Tem merecido reconhecimento do nosso Senhor Jesus? Ele tem olhado para você e visto no seu coração que você tem um coração grato a Deus pelo que você tem?
Isso é relacionamento com Deus. Que nessa manhã de domingo, Deus abençoe a sua vida, fortaleça você espiritualmente, para que você tenha cada vez mais relacionamento com Deus e cresça espiritualmente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.